Ai, ai. Muito bom. Posso ir? Vamos lá então. Se eu não me engano, gente, nós paramos na última aula. Nós vimos a coroação, vimos a formação do império, né? Eu acho que nós vimos até aqui, né? A coroação, o plebiscito e o império, tá? Então vamos lá. O Império Napoleônico, ele começa entre 1804 e ele vai até 1815, quando Napoleão é finalmente derrotado. Vai ser formada a terceira coligação, ou seja, a terceira vez que os países e os reinos fora da Europa, fora da França na Europa, vão se unir seus exércitos para tentar conter o avanço, né, de Napoleão Bonaparte. Nessa terceira coligação, em 1805, nós vamos ter a participação da Inglaterra, da Rússia e do Império Austro-Húngaro. Mais uma vez, a terceira coligação vai ter a derrota de Napoleão, vai ser derrotada por Napoleão e as forças francesas. Detalhe para a Batalha de Trafalgar, que eu já comentei com vocês na aula passada. A batalha marítima que evitou a invasão francesa na ilha da Inglaterra. Então, nós sabemos que a Inglaterra é uma ilha, e a Inglaterra tem um grande poderio marítimo, né? É a rainha dos mares, é a nação mais poderosa nas questões bélicas marítimas. Só que Napoleão contava com a frota do exército francês e com a frota, né, da marinha francesa e a frota da marinha espanhola. E mesmo com as duas frotas, ele não conseguiu invadir a Inglaterra, porque a Batalha de Trafalgar, comandada por um capitão inglês, o Nelson, conseguiu defender a ilha, impedindo de Napoleão invadi-la, tá? Bom, Napoleão vai ficar indignado, vai ficar putaço, vai ficar pistola, né? Não consegui invadir a Inglaterra, então eu vou tentar prejudicar a Inglaterra de forma econômica. E eu vou impor um bloqueio continental, né? Um bloqueio ao continente europeu, né? Ao comércio com a Inglaterra. Por quê? Porque o Napoleão sabia que, assim como a Inglaterra era a nação mais poderosa nos mares, Napoleão possuía a nação mais poderosa em terra. O exército terrestre mais forte do mundo, temido, era o exército de Napoleão. Então, Napoleão disse, eu não consigo chegar na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, mas eu consigo chegar em qualquer localidade da Europa, com o meu exército infalível. Então, vou impor a todos os países da Europa um bloqueio continental, um bloqueio econômico. Vou proibir todos os países da Europa de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Se caso alguma dessas nações desrespeitarem a minha ordem, né, o meu bloqueio, o meu exército napoleônico, forte e infalível, vai invadir essa nação, tá? Portugal, por exemplo, não aderiu ao bloqueio continental, manteve relações comerciais com a Inglaterra e a família real foi obrigada a fugir para o Brasil, chegando aqui nesse país, né, em 1808, tá? Eles fogem de Lisboa entre os dias 25, 26 e 27 de novembro de 1807, tá? A Rússia acaba aceitando num primeiro momento, olha só o que eu estou dizendo, em um primeiro momento, a Rússia acaba aceitando o bloqueio e assina com a França o Tratado de Tilsit, não vão fazer guerra. Portugal não aderiu e vai levar então a fuga da família real. 1810, oposição francesa. Os franceses então vão ter uma oposição no mundo. Substituição do rei da Espanha, o Fernando VII, por José Bonaparte da Espanha. Então as forças napoleônicas vão invadir toda a Península Ibérica, vão dominar Portugal e vão dominar a Espanha. A Espanha Napoleão vai retirar, ficou confuso, Napoleão vai retirar do trono, né, do reino espanhol, o rei Fernando VII espanhol, e vai colocar no lugar do Fernando VII da Espanha o seu próprio irmão, o José Bonaparte, tá? Nesse período de domínio francês, as ordens e as demandas espanholas não vêm até a América, porque não tem como trazer para a América, afinal de contas os ingleses dominam o Oceano Atlântico. Em 1810, a Rússia resolveu desfazer-se do Tratado de Tilsit, inicialmente travado com os franceses, e resolvem basicamente desrespeitar
o bloqueio continental, reatando suas relações econômicas com a Inglaterra. Perfeito? A primeira coisa que nós temos que pensar aqui é por que a Rússia desistiu do Tratado de Tilsit e resolveu, não mais respeitar o bloqueio continental. A Rússia produzia, nesse período, grandes quantidades de trigo, muito trigo, principalmente na região do sul da Rússia, ali na Ucrânia e na Rússia se produz muito trigo, perfeito? Era tanto trigo que se produzia na Rússia que a França não conseguia comprar toda a produção. Então ficava sobrando trigo na Rússia. E os russos vão dizer, eu não posso ficar com esse trigo sobrando, eu estou perdendo dinheiro. A Inglaterra está aqui do meu lado, pertinho, querendo comprar o trigo que está sobrando e que o Império Francês não consegue comprar, não consegue absorver totalmente. Então eu não vou botar fora esse trigo, eu vou começar a vender para a Inglaterra e para isso eu preciso desrespeitar o bloqueio continental. Tá? Então, esse é o motivo da Rússia quebrar o bloqueio continental. Só que quando a Rússia quebra o bloqueio continental, Napoleão fica pistola, fica putaço, brabaço. Por quê? Se ele não tomar uma atitude frente à quebra do bloqueio continental, como é que ele vai ficar conhecido na Europa? Como um bundão. Como um mané, como um amarelão, Afinal de contas, ele prometeu que quem não respeitasse o bloqueio, o seu exército iria invadir, E aí, nós temos a Rússia que desrespeitou o bloqueio. Se Napoleão não invadir a Rússia, Napoleão vai ficar mal visto, vai ser visto então como uma pessoa que promete, late, mas não morde. Perfeito? Bom, em 1812 se dá início à campanha militar para invadir a Rússia. E aqui nós temos o início do fim, sim, o início do fim. As primeiras derrotas em larga escala de Napoleão ocorreram nessa tentativa fracassada de invadir a Rússia. O próprio Adolf Hitler, no início do século XX, tentou invadir a Rússia, lá na Operação Barbarossa de junho de 1941 e não conseguiu. Isso que o Hitler leu os manuscritos do Napoleão, para pegar alguma dica de como invadir a Rússia e não conseguiu, nem Hitler, nem Napoleão. Eu vou pedir para o Gustavo trocar aqui para mim a tela e eu vou tentar explicar para vocês como é que foi essa tentativa fracassada de invadir a Rússia por parte dos franceses, perfeito? E a estratégia utilizada pelos russos, conhecida como estratégia de terra arrasada, tá? Nós sabemos então que aqui na Rússia, uma das principais características é o frio intenso. O frio, o inverno russo, ele pode trazer temperaturas de até menos 30, menos 40, menos 50 graus centígrados. O freezer da casa de vocês não faz essa temperatura de menos 30 graus centígrados, certo? E aí o que acontece? Napoleão começa então, sai da França e ele começa a entrar na Rússia. O general russo, que estava comandando as tropas russas, diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, galera, vamos destruir tudo que tem na Rússia e vamos pegar o nosso exército e vamos para o interior. E aí eles fazem isso, técnica ou estratégia de terra arrasada. Vão destruir toda a lavoura, vão destruir, queimar as casas, as roupas, as armas, vão matar até a população local. E vão destruir tudo. Quando Napoleão entra, ele vai pensar o seguinte, não tem guerra, não tem nada, O que eu vou fazer? Vamos entrar aí, vou com a guerra aqui, não tem muita guerra. Vamos entrando. Quando ele chega mais lá no centro, que ele vê que a coisa está feia, vem o inverno russo. E esses soldados franceses napoleônicos não estão preparados para o inverno russo. Só para você ter uma ideia, gente, os casacos utilizados pelo exército francês, eles tinham um botão que fechava o casaco, que esse botão nunca havia sido testado em baixas temperaturas. Eles só foram descobrir o que acontecia com esse botão em baixas temperaturas lá no meio do frio da Rússia. O botão que fecha o casaco, ele se esfacela, ele se desfaz, ele enfarela todo, E aí o casaco abre. Meu querido, num frio de menos 30 graus, tu não pode ficar com o casaco aberto. Tu morre se tu tiver com o casaco aberto. Tu tem que fechar o casaco.
Só que aí os soldados franceses, eles tinham que ter uma escolha, né? Ou eu seguro o casaco para não morrer de frio, ou eu seguro na arma para não morrer de morte matada, de morte de tiro, né? Então, muitos soldados morreram de frio. Ao todo, né, existem aí indícios de que 600 mil soldados franceses entraram em território russo para poder então calar a Rússia, que não havia respeitado o bloqueio continental. Normalmente esses exércitos muito grandes, como é que eles funcionam? A galera que vai lá na rabeta do exército, lá no fundo, né, no fim do exército, essa galera é meio esfarrapada. A galera que não tem roupa, a galera que não tem comida, a galera que não tem arma. Mas eles vão lá atrás. Porque a partir do momento que o exército que vai na frente, a parte da frente mais preparada, quando eles vão matando os soldados inimigos, essa galera de trás vai se apropriando das armas, das roupas e dos mantimentos, tá? Então, quando ele chegou aqui e o frio começou a bater, a galera lá do final, a galera que estava lá na finaleira do exército, já começou a morrer. E aí o Napoleão disse, cara, tá morrendo todo mundo de frio, vamos voltar. Quando Napoleão começou a voltar, aqueles soldados russos que estavam escondidos no interior, eles vão se aproveitar do exército francês enfraquecido e vão começar a atacar nas laterais. Perfeito? Olhem só, gente. Dos 600 mil soldados franceses que foram para a Rússia, quantos voltaram para casa? Apenas 60 mil. Então tu imagina que 600 mil, gente, é 4 vezes Passo Fundo. 4 cidades de Passo Fundo indo para a guerra. E voltou 60 mil, ou seja, voltou menos da metade de uma Passo Fundo. Perfeito, gente? Então, esta é a campanha da Rússia, a fracassada campanha. E aqui, então, há uma redução do exército napoleônico, há uma fragilidade em torno do exército napoleônico, e as coligações, né, os países de fora da França, na Europa, vão se aproveitar da fraqueza de Napoleão e vão começar a fazer a sexta coligação. Né? Em 1813, a sexta coligação leva à derrota de Napoleão na Batalha das Nações, a Batalha de Leipzig, atual Alemanha. Tá? Napoleão, então, é obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau e ele, então, é levado para a Ilha de Elba, onde ele é aprisionado na Ilha de Elba. Perfeito? Em 1814, então, Napoleão assina o Tratado de Paz e ele é aprisionado na Ilha de Elba. O que vai acontecer? Olha que interessante. Uma guarnição dos soldados franceses invade na calada da noite secretamente a Ilha de Elba, resgata Napoleão, né, da prisão e leva Napoleão para Paris. Napoleão em Paris vai fazer agora o que nós chamamos de governo dos 100 dias, certo? Olhem só então. Que falhou aqui, Gu? Travou. Fechou. Então, governo dos 100 dias até 1815, tá? Napoleão foge da Ilha de Elba e volta para a França liderando uma guarnição de 1.200 homens e reassume o governo na França. Aí nós vamos ver a formação da sétima e última coligação, né? E a derrota final de Napoleão na Batalha de Waterloo, em 1815, na atual Bélgica. Agora Napoleão é levado não para a ilha de Elba, mas ele é levado para a ilha de Santa Helena, uma ilha britânica lá no Atlântico, perfeito? E ele acaba morrendo nesta ilha em 1821, né? Existe até hoje indícios de que ele morreu por envenenamento, tá? E aí, gente, aqui nós temos uma das poucas regras da história. História é diferente da matemática e do português, que são cheios de regras. A história tem poucas regras. Essa é uma das poucas regras da história. Sempre que um grande conflito se finda, sempre que um grande conflito se acaba, as partes vencedoras, né, os países vencedores, vão sentar numa mesa de negociações para negociar e agora, o que a gente vai fazer no mundo?
Tá? Na era napoleônica, houve envolvimento de toda a Europa, houve um envolvimento da América, né? Houve o envolvimento de vários continentes do mundo. Então foi uma guerra de grandes proporções, que envolveu não só os continentes, mas as principais potências europeias. Quando se acaba as guerras napoleônicas, era preciso reorganizar a baderna deixada por Napoleão. Como que a gente vai fazer essa reorganização? Através de um congresso, através, né, de uma reunião diplomática em Viena, né, capital política dos franceses. Bom, o caráter desse congresso é conservador e restaurador. Por quê? O que Napoleão representa? Napoleão representa, em partes, as ideias liberais. Napoleão representa, em partes, as ideias iluministas de liberdade e contra o antigo regime. Esses reis europeus, ao derrotarem Napoleão, eles vão querer baixar o ímpeto liberal iluminista, diminuir, né, as ideias e a circulação das ideias liberais iluministas e voltar a dar força ao antigo regime, voltar a dar vida ao antigo regime. Por isso que esse movimento, ele é conservador e restaurador, porque ele quer restaurar a antiga ordem moderna, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, né, e a sociedade de ordens. Tá? Isso quer dizer que esses países e essas monarquias europeias, elas são conservadoras, elas querem manter o modelo antigo de política. Tá? Sem falar que nessa reunião foi reorganizado o mapa político da Europa. Napoleão invadiu territórios, né? Territórios foram acoplados com outros territórios. Então, toda essa movimentação do mapa político europeu vai ter que ser reorganizado. E o que eu uso para reorganizar o mapa político da Europa? Eu vou utilizar o princípio de equilíbrio e legitimidade. Quem é o rei da Espanha? Quem tem direito a sentar no trono do rei da Espanha é aquele rei que foi despossado por Napoleão. Aqueles reis que governavam antes de Napoleão têm o direito legítimo de voltarem a ser reis. Então, o Fernando VII da Espanha, ele tem o direito legítimo de retornar à sua realeza. Portugal, Dom João VI, né, o nosso príncipe regente, também tinha o poder e o direito legítimo de voltar a ser rei do seu território. Tá? Então, equilíbrio e legitimidade. Todas as nações europeias, todas as potências, elas devem ter um equilíbrio entre elas. Eu não posso ter um país ou uma monarquia mais poderosa do que as demais. Eu preciso manter um equilíbrio dos poderes políticos entre os países europeus através do princípio de legitimidade. Tem direito ao trono aquelas famílias que governavam antes de Napoleão. Tá? E por último, gente, a formação da Santa Aliança. Ou seja, a formação de um exército, a formação de uma aliança militar entre Rússia, Áustria e Prússia. O que a Rússia, a Áustria e a Prússia vão fazer com esse exército formado por eles? O exército da Santa Aliança. Eles vão obrigar pela arma, pela força, a reinstalação do antigo regime. Então não basta querer a volta do antigo regime, né? Eu quero impor o antigo regime, eu quero impor a volta do antigo regime. Como é que eu vou forçar a volta do antigo regime? E terminar de matar, terminar de eliminar as ideias liberais com um exército. Tá? Além de provocar, né, através da força, o retorno conservador do antigo regime, eles também queriam, né, conter as independências da América. Usar esse exército da Santa Aliança para impedir as independências da América. Sobre isso, o presidente americano James Monroe deu um recado para a Santa Aliança. O presidente James Monroe olhou: Santa Aliança, nós aqui nos Estados Unidos, nós respeitamos a Santa Aliança. Mas nós respeitamos a Santa Aliança lá na Europa. Lá vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas não venham meter o bedelho de vocês aqui na América. Porque a América é para os americanos. Sim, o presidente James Monroe é o precursor daquilo que nós chamamos de doutrina Monroe. Certo? América para os americanos. A intenção dos Estados Unidos é diminuir a influência europeia na América
para que esta América Latina passasse a ser influenciada por Estados Unidos. Então os americanos não estão falando América para os americanos, América é para ser vivida pelos americanos, porque os Estados Unidos é queridão. Eles estão falando isso porque eles querem substituir o domínio europeu pelo domínio norte-americano. Né? Se eu afastar a Inglaterra, se eu afastar a França, se eu afastar Portugal e a Espanha da América, quem vai ter maior influência aqui somos nós, Estados Unidos. Tá? Então eles querem aumentar essa influência. Então James Monroe vai se colocar contra a atuação da Santa Aliança aqui na América colonial. Perfeito? A Santa Aliança queria a volta do Pacto Colonial e o fim das independências aqui na América. Tá? A Inglaterra olhou para a Santa Aliança e disse: eu da Inglaterra também não concordo com a Santa Aliança. Eu, potência inglesa, também quero a independência nas Américas. Agora vamos pensar comigo aqui. Por que a Inglaterra ficou contra a Santa Aliança? Contra a volta do antigo regime? Porque a Inglaterra já era uma monarquia constitucional, liberal. A Inglaterra já havia passado pela Revolução Industrial. Então, o que é melhor para a Inglaterra? Negociar com a Espanha? Ou negociar diretamente com várias repúblicas americanas? Então, pelo pacto colonial, pelo antigo regime, a Inglaterra tinha que vender para a Espanha e a Espanha repassaria esse produto para a América. Agora, se a América se tornar independente, eu não preciso mais da mediação da Espanha. A Inglaterra pode vender diretamente com as repúblicas na América. Então, aumenta a chance de negociação comercial, aumenta o mercado consumidor na América para comprar os produtos da indústria inglesa que nasceu em 1760. Perfeito? Gente, então a Inglaterra só vai ficar contra a Santa Aliança porque a Inglaterra tem interesses comerciais com a América. Né? Se a América conquistar a independência, a Inglaterra poderá negociar diretamente com a América sem a mediação dos países europeus. Perfeito? Doutrina Monroe já disse para vocês. E aqui nós terminamos então o nosso conteúdo. Obrigado, Heloísa. Próxima aula nós vamos continuar a Revolução Industrial, la Revolution. Tranquilo, gente? Beijo no coração e hasta luego.